Vamos lá, né, explicar os erros inatos do metabolismo aqui pra vocês. Eu espero que dê certo dessa vez, que já é a quinta vez já que eu tô tentando gravar esse vídeo, mas enfim. É muito importante, tá, a gente entender isso aqui, e eu espero conseguir, né, passar isso pra vocês. Aqui a gente tem um panorama geral, né, de como que funciona os erros inatos do metabolismo, que eles não são erros muito incomuns de acontecerem, eles acometem ali uma em cada 2.500 crianças, né, e são mais de 700 doenças, né, nesse grupo de doenças genéticas. E aqui a gente tem, né, como que funciona a mecânica do erro, né, por que acontece esses erros inatos no metabolismo, no qual a gente não consegue metabolizar alguma coisa. Então, a gente tem dois resultados. Ou a gente tem um acúmulo de substâncias tóxicas no corpo, que é a característica, né, do grupo 1 e do grupo 3, ou a gente tem a deficiência do produto, que é o que acontece no grupo 2, né, principalmente falha energética. Como que funciona? Né, a gente tem, por exemplo, a fenilalanina, que é uma proteína que está presente, né, na maior parte das coisas que a gente come, que tem alguma dose, né, de proteína. E aí, o que acontece? Pessoas que têm um erro inato chamado de fenilcetonúria, que está dentro do grupo 1, eles não possuem uma enzima específica que faz a conversão dessa fenilalanina em tirosina, que é outra proteína que consegue fazer um monte de coisas, né? Tipo assim, formar outras proteínas dentro do nosso corpo. A fenilalanina, por si só, ela não faz nada. Então, a única coisa que ela faz é se acumular quando ela não é metabolizada. Aí a gente tem essa proteína se acumulando no sistema nervoso central e causando, né, os sintomas padrão ali da fenilcetonúria que a gente viu na aula, né, do teste do pezinho, que é uma das doenças diagnosticadas lá. Então, a gente tem um acúmulo tóxico desse substrato. Pode ser de maneira permanente ou passageira, né? Se for passageira do grupo 1, se for progressiva, né, e se acumulando demais com o passar do tempo, vai parar no grupo 3. E o grupo 2, ela é caracterizado por um tipo específico, né, de genética da falha, que é a falha na mitocôndria. A gente tem que a transmissão materna, ela é a única capaz de fazer a transmissão das mitocôndrias. Então, se a gente tem uma mãe que tem um problema mitocondrial, todos os filhos dela terão esse problema. Por quê? Porque as mitocôndrias só provêm dela. O pai não tem relação com as mitocôndrias que vão para os seus filhos. Então, se a gente tem isso, a gente não tem mitocôndrias saudáveis o suficiente para fazer a conversão, né, de glicose e tal em ATP. Então, a gente tem uma falha, né, na formação de ATP e, consequentemente, a gente não consegue fazer os processos normais do nosso corpo. Andar, não consegue fazer sinapse, etc. Aí a gente tem outros tipos, né? Autossômicos recessivos e ligadas ao cromossomo X. Os autossômicos recessivos, para eles aparecerem, eles precisam ver em dupla homozigose recessiva. Então, no caso, né, homozigose recessiva, não dupla. Como assim? No caso, a gente vai ter pais que não são afetados. Obviamente, a gente sempre considera pais que não são afetados, porém portadores. Então, ambos vão ser azão, azinho, azão, azinho. Por quê? Porque eles têm o gene para doença, certo? Mas eles não desenvolvem a doença porque o dominante deles, né, predomina. Aí, beleza, o pessoal aqui em casa tá conversando alto, espero que não esteja aparecendo. E agora vem um carro de som. Hoje tá foda. Mas enfim, qual que vai ser a prole, né, desse casal aqui que tem esses genótipos? Esse aqui vai doar esse aqui vai doar esse, então vai ser um azão, azão. Esse aqui vai doar esse aqui vai doar esse, então vai ser azão, azinho. Esse aqui vai doar esse aqui vai doar esse, vai ser azão, azinho. E a gente vai ter um último que vai ser o azinho, azinho. Então, 1 entre 4 vai ser afetado. Então, 25% da prole tem chance de ser afetado com aquela doença. Beleza. Agora vamos falar da associada, né, ligada ao X. A gente pensa no X e no Y como sendo, né, o dominante e o recessivo. Então, o X é dominante e o Y é recessivo.
tudo que tiver no X, ele precisa vir ou em homozigose, no caso de mulheres, para poder aparecer a doença, ou ele precisa vir em heterozigoses com um menino. Não entendi, Giovana? Vamos aqui fazer. É uma mãe que tem, né, que tem o traço genético para a doença. No entanto, para ela manifestar essa doença, ela teria que ter XD. Só que ela não manifesta a doença, então ela só tem o XD e o X. Beleza. E o pai, ele é completamente normal. Então, XY. Beleza, vamos ver como que vai vir, né, a prole desse casal. Vai vir XD, X, XD, Y, XX, XY. Então, esse casal teve 2 meninas e 2 meninos. Um único menino foi afetado. Então, da prole total, 25% é afetado. Se a gente estiver levando em consideração a única prole que consegue ser afetada, que é a masculina, porque essa daqui é só portadora, ela não vai desenvolver a doença, ela é igual à mãe. Essa daqui nem portadora é, então não tem chance nenhuma de ter algum processo ali patológico. Esse menino aqui é saudável, ó. Então, só esse menino aqui foi afetado. Se a gente levar em consideração só a prole masculina, 50% da prole masculina tem chance de ter a doença. Espero que tenha ficado claro. Eita, pega. Beleza, vamos continuar então. Então, quais que são as classificações, né, desses erros inatos do metabolismo? A gente tem grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1 vai ser o relacionado à intoxicação. O problema do grupo 1 são enzimas específicas. Ixi, tá bugando tudo. Enzimas específicas do corpo, certo? Como assim, Giovana? Não entendi. Vou explicar de um jeito aqui bem tranquilo. Sabe aquelas crianças que têm intolerância à lactose? Então, o que acontece? Se elas consumirem alguma coisa que tem lactose, um queijo, um chocolate, essa criança ela vai ter vômito e diarreia. Por quê? Porque ela começa a passar mal, porque ela não tem a enzima, ou a enzima dela não é matura, né, o suficiente para lidar com essa lactose. Então, ela não consegue metabolizar essas coisas dentro do corpo. O que ela faz? Ela joga para fora, certo? Então, ela joga para fora, por exemplo, meio da diarreia. Agora, se essa criança, ela não consumir coisas que não tem lactose, ou seja, se ela não consumir leite, se ela não consumir chocolate, ela vai ter sintomas? Não, ela não vai ter sintomas. Porque ela não vai ter, né, essa coisa que faz mal dentro do corpo dela. Ou ela vai dar um jeito de tirar. No caso da fenilcetonúria, a criança ela não consegue tirar a fenilalanina do corpo. Mas, né, o problema dela é nas enzimas específicas. Agora, o problema do grupo 2 é na mitocôndria, que nem eu já falei. Se o problema é na mitocôndria, ela não consegue metabolizar direito e fazer ATP. Ela tem um problema enzimático, principalmente algumas enzimas específicas da mitocôndria, ela não consegue fazer a produção rápida de ATP. Então, o que acontece? Se ela ficar muito tempo em jejum e acabar os estoques dela, das coisas que ela consegue metabolizar para fazer ATP, o corpo dela começa a falhar, literalmente. Então, o problema aqui é mitocondrial. E aqui, nesses casos, né, vai estar muito associado à mãe. Se a mãe tiver sintomas e a criança tiver sintomas, é a grande chance de que essa doença ela seja do grupo 2, né, causada pela falha na mitocôndria. Agora, a galera do grupo 3 é aquela galera que não necessariamente precisa comer alguma coisa para acumular, né, alguma coisa dentro do corpo dela. Exemplo, a gente faz, né, um monte de reação química o tempo todo no nosso corpo. Até mesmo neurotransmissores mandados ali dentro do nosso cérebro podem ser substâncias
que não vão conseguir ser metabolizadas pelos lisossomos, peroxissomos, e consequentemente vão se acumular em algum lugar. Então aqui a falha ou é nos lisossomos ou é nos peroxissomos, e não necessariamente tem a ver com o que a pessoa consome, em sim com coisas que ela tem no corpo dela que ela não consegue transformar em outra coisa. Exemplo. Eu não tenho um exemplo bom de doença com isso. Mas, por exemplo, a gente tem a tirosina. A tirosina, em geral, ela não acumula, né, nos tecidos normais. Mas ela precisa virar outras coisas dentro do nosso corpo, como, por exemplo, bases nitrogenadas. Se a gente não tem a enzima que é capaz de metabolizar isso, a gente tem um acúmulo de tirosina em algum lugar. E isso aqui acumula, tá? Isso que o corpo não consegue tirar. Beleza. Vamos aqui falar, né, sobre cada uma delas melhor. Vamos falar do grupo 1. O grupo 1, ele causa essa intoxicação sistêmica muitas vezes, porque às vezes o corpo não consegue tirar tão rápido essas coisas de dentro do nosso corpo. Então ele causa sintomas mesmo de acidose. Ele faz ali ele tem substâncias ali dentro que fazem, né, formação de complexos ácidos. Então a gente tem uma acidose metabólica. E a gente sabe que a acidose metabólica não é legal, porque aí o oxigênio não consegue ligar bem com a hemoglobina, porque o meio tá muito ácido e o caralho. E aí a pessoa tem sinais de sepse, que é aquele sinal de hipotensão, de ter mesmo a acidose metabólica, de ter distúrbio neuronal. Então, por isso que a gente pode ter um atraso evolutivo, epilepsia de difícil controle, porque a pessoa ela tá tendo uma desregulação do corpo em geral. A gente pensa em sepse como uma doença generalizada, então a gente pensa na intoxicação como uma doença generalizada, certo? Poucos vômitos causando desidratação desproporcional, que é o corpo dela, né, tentando tirar essas coisas ruins do dentro do corpo dela. Beleza. O que a gente faz, né? A gente faz jejum por curto período, que é o que a gente faz, né? Por exemplo, quando a criança apresenta os sintomas de intolerância à lactose, a gente tira, né, o leite normal de vaca dela, ou aquela fórmula que ela usa, que tem como base, né, a lactose. Então, a gente retira esses açúcares agressores, no caso da lactose, né? A gente hidrata rigorosamente, porque a criança, ela tenta tirar do corpo dela essas coisas que fazem mal, então ela tem muito vômito, ela tem muita diarreia, então a gente precisa hidratar de volta essa criança. Manter o aporte calórico, né, e evitar catabolismo, que pode gerar mais toxinas endógenas, e a gente faz a suplementação de vitaminas e substratos, né? No caso, às vezes ela não consegue consumir leite, mas ela precisa do leite, então a gente tenta, né, suplementar de outra forma. Certo, vamos pro falha, né? Agora energética, que é o grupo 2, que o defeito é mitocondrial. No caso, a gente vai ter sintomas relacionados aos órgãos que precisam de maior quantidade de oxigênio. Então, pensa que a mitocôndria, ela consegue produzir ATP, né? Não é oxigênio, é ATP. Precisa de energia, esses órgãos, e aí, consequentemente, ela produz mais devagar. Certo? Se ela produz mais devagar, se a gente ficar muito tempo sem comer, ela tem menos reserva até mais comida chegar no corpo. Por isso que a gente tem sintomas relacionados à deficiência de ATP nesses órgãos. Exemplo, neurológico, a gente tem hipotonia, miopatia, malformação cerebral, ataxia. Não, faltou ATP no coração, então a gente tem cardiopatia. Faltou ATP para fazer a contração do músculo do diafragma, a apneia.
Faltou ATP para poder fazer a metabolização de coisas no fígado. Hepatomegalia, hepatopatia. A gente vai ter hipoglicemia, né, severa, porque ele não consegue fazer a conversão de outras coisas, né, dentro do nosso corpo, glicogênio e tal, para poder fazer ATP da maneira correta. Então, tem uma hipoglicemia, acidose metabólica. Beleza. Aqui, a gente tende a usar, né, o amido cru, porque o amido cru, ele vai liberando de forma lenta, né, a glicose. A gente lembra que o amido, ele tem muita glicose. Então, ele vai liberando, né, de maneira ali que o nosso corpo consegue metabolizar a glicose e, consequentemente, deixa a criança, né, mais de boa por algum tempo. Suplementação, né, pode ajudar. Depósito e degradação. Então, defeitos na síntese ou catabolismo de moléculas complexas, que são as doenças lisossomais e peroxissomais. Então, a criança, ela nasce, né, completamente normal e ela vai desenvolvendo ao longo do tempo sintomas. Então, começa com uma coisa muito de boa, não é que nem o grupo 1, que, tipo assim, a pessoa consumiu um negócio, pum, diarreia explosiva e vômito. Não, aqui é progressivamente. A criança tá bem uma semana, na outra semana ela já não tá bem. Aí na próxima semana você percebe que o rosto dela tá mudando, porque essas coisas vão se acumulando no lugar. Lembra daquela face de gárgula que a professora comentou na sala? Ela está relacionada ao depósito de substâncias em tecidos moles. Então, a gente vai tendo modificações progressivas no corpo da pessoa. Não é igual a do grupo 1 e do grupo 2, que passa um período curtíssimo de tempo e a pessoa já começa a ter sintomas. E, né, dano tóxico do acúmulo, produto final, né, vai ali para os tecidos saudáveis e faz esse defeito no rosto, principalmente da pessoa. Ela tem aquele depósito de substâncias na cartilagem, nos ossos, deformidade no rosto, acúmulo de material ali nos seios da face. Então, é um negócio horroroso. Aí, o que você faz aqui nesse caso, né? Você tenta repor essas enzimas, porque não vai parar. Então, você tenta repor essas enzimas que faltam de alguma forma para tentar reverter, né, esse quadro. A gente reduz o substrato, então a gente pode, por exemplo, redução de substrato, na dieta, por exemplo, dieta específica, né, para tentar tirar as coisas. Por exemplo, eu sei que a pessoa tem um defeito de fazer a limpeza, que nem eu dei o exemplo da tirosina. Então eu vou evitar dar muito alimento que pode fazer a conversão em tirosina, porque isso pode acumular no corpo dela. Ou não, ou pode vir tirosina de outras fontes, entendeu? Pode ajudar, mas não necessariamente tem a ver com a dieta dela. Caso clínico, e em geral é isso, né? Yes. Então, sepse neonatal atípica ou sem resposta e poucos vômitos e muita desidratação tem muito a ver, né, com o grupo 1, que a gente falou. A criança, ela não fica muito tempo, né, sem ter os sintomas são rápidos. Em geral é isso, não tem mais muita coisa pra falar, não.